Olá, rapaziada, que bom que você está com a gente aqui na plataforma Tábula. Você sabe, né? Fazendo sua parte aí na sua casa e acompanhando nossas aulas aqui, nossas videoaulas, não vai ter o que dar errado. O vestibular que era um monstro, para você virar um gatinho, aquele tigre, aquela coisa horrorosa, para, eu fiz aulas no Tábula, tá certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um livro chamado Mayombe, de um escritor chamado Pepetela. Meninos, quem fala inglês é anglófono, quem fala francês é francófono. Nós somos lusófonos, nós falamos português. E eu acho muito bacana a FUVEST, a Unicamp começarem a indicar livros de escritores de língua portuguesa de África. Então veja só, todas as noites mais de 220 milhões de pessoas sonham em português, velam seus mortos em português, brigam ou acarinham seu parceiro ou sua parceira em português, ninam suas crianças em português. É com essa gente que a gente divide o imaginário do nosso vocabulário. Então o Fernando Pessoa já dizia, a língua portuguesa é a minha pátria. Então nós vamos ter a oportunidade agora de conhecer um pouco mais, tá certo? Os escritores que falam a língua portuguesa em outros países. Então vamos estudar um pouquinho? Lusofonia, Brasil, Portugal. Em África, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Por incrível que pareça, há 3 cidades na Índia que têm falantes de português. Goa, Damão e Diu. Temos também na China, Macau, e um pequeno país do tamanho do estado do Sergipe, chamado Timor-Leste, lá pertinho da Austrália. Os portugueses foram longe em espalhar a nossa cultura e a nossa língua para bem longe. Então, a Unicamp pediu um livro de um escritor de Moçambique, chamado Mia Couto, tá certo? E a FUVEST pediu de um escritor angolano chamado Pepetela. Muito bem. Pepetela é um tipo raro hoje, que é o artista engajado, né? Vivemos tempos aí bastante complicados, em que as pessoas hoje têm uma opinião política ou uma opinião sobre economia, faz você virar inimigo do outro. Então hoje os artistas estão um pouquinho mais recolhidos, né? Eles estão evitando de se posicionar politicamente ou economicamente. Então, mas ele não, é de um outro tempo e ele foi lá, ele é um cidadão, ele tem uma praxis social, né? Ele vai lá e se engajou, ele faz uma exposição cívica do que ele pensa. Se tudo tem bônus, tudo tem ônus, concorda? Então vamos lembrar um pouquinho? Há um tempo atrás houve uma discussão grande sobre aquela usina de Belo Monte. Se ela é boa ou se ela é ruim, não cabe a gente aqui discutir. Só que teve artistas que se expuseram, né? Fizeram um vídeo, defenderam a causa, foram contra a usina, e aí, claro, vai ter as consequências disso. Então os artistas hoje evitam de fazer uma discussão sobre isso, né? Muito bem. Então essa imagem que você está vendo aqui ao meu lado, tá certo? Não é o Pepetela, tá certo? É um guerrilheiro da época e Pepetela foi guerrilheiro na luta, tá certo? Da colônia portuguesa em África, chamada Angola, contra Portugal. Pegou em armas, foi vice-ministro da Educação de Angola quando eles venceram e expulsaram os portugueses, teve cargos altos na hierarquia do partido, do MPLA, né? Movimento Popular pela Libertação de Angola. Então veja, ele conheceu a guerra e conheceu a estrutura por trás de tudo aquilo. E o livro foi publicado em 80. A guerra acabou em 74. Então o que acontece? A gente tem 6 anos de distanciamento entre a enunciação e o enunciado. Concorda? Então vamos lembrar dessa história? Enunciado é do que eu estou falando. Então o enunciado se passa em 74. Tá certo? Que é o ano da guerra. Do finalzinho da guerra. E ele escreveu o livro em 80. Então ele tem 6 anos de distanciamento, 6 anos de experiência política, 6 anos de experiência né, de tomar o poder, de estar no poder, 6 anos de conhecer como as pessoas, né, muitas vezes, não é o problema do capitalismo, do socialismo, do comunismo, é o ser humano que não tem caráter, porque poder não muda caráter, poder revela. Então ele vai estar distante e vai então dizer um pouquinho do que ele viu, do que ele passou, né? Tudo bem? Para quem que ele dedica esse livro? Ele vai dedicar o livro aos guerrilheiros que ousaram desafiar os deuses da floresta obscura e em suas ações equipararam-se a Ogum, deus da guerra, o Prometeu africano. Meninos, vamos pensar um pouquinho nisso? Bacana, né? A gente então está recebendo um convite para pensar um pouquinho na cultura afro. Todo mundo sabe que no candomblé tem os orixás, Ogum, Oxóssi, Iansã, tá certo? Omulu, Xangô, né? Ele está falando especificamente de Ogum. Ogum seria o Prometeu africano. Então a gente vai misturar agora a cultura africana com a mitologia grega, concorda? Olha lá, esse é Ogum. As pessoas, né, que são desse orixá usam em geral a cor azul, tá certo? E vocês podem ver que Ogum está sempre na mão com alguma coisa de metal. Ou ele tem uma espada, ou ele tem
né, na verdade, ele trabalha com fogo, né? Ele vai forjar os metais, né? Então, se ele trabalha com fogo, eu penso então no Prometeu, né? O Prometeu do mito grego. Vamos lembrar? Seres humanos passavam muito frio, né? Passavam fome, não conseguiam aquecer os alimentos, né? E Prometeu então, com dó, com pena dos seres humanos, roubou do Olimpo uma chama, né? E trouxe para a Terra, para os seres humanos, que começaram a se reproduzir, né? Os deuses ficaram ofendidos com Prometeu, e Prometeu então recebeu um castigo eterno, ficar preso, né? a um penhasco, ali acorrentado, e todos os dias viria ali uma águia ou um corvo, tá certo? Para poder comer, né, as vísceras dele. E ao final do dia aquilo se regenerava, mas no outro dia começaria novamente, né? Um ciclo eterno aí de dor e de castigo. Então, a ideia do fogo, que o Prometeu trouxe para os mortais, tá certo? Associa-se a Ogum, que é o orixá do fogo, da forja, daquele que faz o metal, que faz espada, que faz faca, que faz martelo. Ficou clara a ligação? Então tá bom. Muito bem. Meninos, a gente tem que pensar um pouquinho, né, nessa questão do colonialismo português. Houve um ditador chamado Salazar. Salazar talvez tenha sido a mais longa ditadura, tá certo, que a Europa passou no século XX. Durou quase 50 anos o governo dele. E aí, o que aconteceu? Se Angola começa a ficar revoltada, a ficar rebelde, né, a ficar revolucionária, Moçambique fala, a gente também quer, né? Guiné-Bissau também quero, Cabo Verde também quero. E aí começou então todas as colônias africanas a se revoltarem contra Portugal. Portugal é um país muito pequeno, população pequena. Então o que acontece? No começo, a situação em relação a Angola estava fácil, porque era um país só. Mas quando todas as colônias se revoltaram, a coisa então começou a pegar, não é? Para os portugueses. E os portugueses começaram então a ter um problema sério. Como defender esse território tão grande que eles tinham em África? E é claro que eles começaram a perder território, né, e quebrar economicamente. Essa é uma das causas do fim da ditadura de Salazar, né? É a chamada Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos foi em 74, mesmo ano em que Angola, Moçambique se libertam de Portugal. Tudo bem? Veja só. Esse é o mapa de Angola. E se você reparar lá em cima, tá certo? Está Cabinda. Cabinda é onde se passa o nosso livro, o nosso enredo. Tá certo? É engraçado, né? Porque tem uma falha aqui, né? Parece que tem uma falha no mapa. Na verdade, é um território descontínuo. Não é? Tem um território aqui que é descontínuo. E Cabinda está lá em cima. Por isso que em muitos momentos do livro, o que vai acontecer? Vai ter que falar do Congo, que é outro país. Porque muitas vezes os revolucionários saíram de Cabinda para se proteger dos portugueses e iam para o Congo. Tranquilo? Muito bem. Eles vão se libertar de Portugal. Você vê que a bandeira de Angola, não é? Tem um símbolo comunista. Tranquilo? Então é um país de clara, né, naquele momento histórico, de clara tendência marxista-leninista. Sim? Ah, Marcelo, e onde se passa essa história? Em Mayombe. Mayombe, tá certo? Segundo alguns especialistas, é a terceira floresta mais densa da África. E ela parece que ela está viva, né? Ela vai receber, no final do livro, alguns guerrilheiros vão morrer, ela vai receber os cadáveres como se fosse uma mãe, né, recebendo no seu útero de volta os seus filhos. Ela vai alimentar os guerrilheiros com um certo tipo de amêndoa, tá certo? Então ela é um personagem que parece que está vivo, um espaço que está vivo. Lembra? O cortiço também é assim, né? O espaço físico parece que está vivo, participando. Só que no cortiço, a personagem principal é a coletividade, não o espaço físico. Como em Mayombe. Mayombe não vai ser a floresta que vai ser o personagem principal. Num livro de esquerda, quem é o personagem principal? A Revolução. E quem é o inimigo? O Salazar e as suas forças. Tranquilo? Muito bem. Veja só. Foca aí. Então foi uma guerra que durou 13 anos. Mais de 1 milhão de portugueses foram enviados para essa guerra, tá certo? E no começo os portugueses tinham vantagem, né? Tanque, armamento, número de soldados. Só que pensa comigo, toda a roupa, tá certo, dos soldados era pensado para a Europa. Quando chegava lá na África, com aquele calor, tá certo? Com aquela umidade, então a própria questão geográfica ajudou os angolanos, porque o angolano conhecia melhor o território, né? O clima, tá certo? Começa a ter apoio popular. Então, aos poucos, os portugueses foram perdendo, e isso vai gerar uma crise econômica, uma crise de autoestima para os portugueses, que vai levar, então, à Revolução dos Cravos e acabar com a ditadura do Salazar. Mas foi tarde demais. Eles perderam todos os territórios africanos, porque eles não tinham nem condições também financeiras de manter aquilo, né? Toda a estrutura de soldado, administrativa, etc. Né? É melhor perder o anel do que perder todos os dedos. Concorda? Muito bem.
Meninos, meninas, este livro tinha tudo para se transformar, tá certo? Num panfleto político. Caminhando e cantando. Concorda? O cara foi guerrilheiro, pegou em arma, marxista-leninista. Mas lembra do tempo, do distanciamento? Quem está no furacão não enxerga o furacão, quem está no furacão não enxerga o furacão. Ele não está mais no momento da enunciação, ele não está mais, tá certo? No tempo do enunciado. 6 anos o separam do fim da guerra. Então ele percebeu várias coisas que deixaram ele com pulguinhas atrás da orelha. O que foi muito bom, porque não transformou o livro num panfleto político. Concorda? Veja só. Primeiro ele vai perceber o seguinte, que existe uma reflexão sobre ser dogmático. Existe até um personagem chamado Mundo Novo, né, que foi para a Europa, ele é da elite angolana, foi estudar na Europa e vai ser dogmático. Ele segue a regra, todo certinho, a cartilha marxista-leninista. E, tá certo? O Pepe Tela, né, um personagem vai dizer, opa, menos, claro que eu estou brincando, né? Você entendeu? Né? Seja menos, porque aqui é África. Temos que resolver isso dentro do ponto de vista africano, angolano, concorda? Segunda coisa, ele vai mostrar que tem corrupção. Então tem um momento lá do livro em que um personagem que é responsável por mandar mantimentos, armamentos, né, e dinheiro para os revolucionários, ele gasta em jantares caríssimos. Foi o que eu falei para você, né? O problema é dar poder para o ser humano. O ser humano é um bichinho danado, é danado, né? Outra reflexão que ele vai fazer, o papel da mulher na sociedade angolana. E o mais bacana, ele percebeu o seguinte, o problema dos angolanos é anterior a todo esse. O problema dos angolanos é que é um país de tribos, né, que não se entendem. Então, por exemplo, na célula guerrilheira que nós vamos acompanhar durante o enredo, tem gente de várias tribos. Então, primeiro você tem que superar o tribalismo, para depois pensar num país chamado Angola. Não é fácil. Então, percebeu que Pepe Tela fez uma reflexão interessante? Participou do governo, vice-ministro da Educação, participou da hierarquia do partido, participou da guerra. Ele foi capaz de perceber. Nós temos outros problemas para resolver antes do que simplesmente fazer uma escolha, né, político-econômica. Bacana isso, né? É um livro muito bacana que vale a pena ler, com certeza. E o nosso encontro de hoje vai terminar com essa reflexão. Como eu te falei, né, muitos personagens ali vão ser questionados, porque o pai é de uma tribo e a mãe de outra. Alguns eram angolanos, mas o pai era português. E aí vai ter um personagem que vai dizer assim, vamos acompanhar juntos? Querem que hoje eu seja tribalista? De que tribo? Pergunto eu. De que tribo, se eu sou de todas as tribos? Não só de Angola, como de África. Não falo eu Swahili, que é a língua da África, falada na África do Sul? Não aprendi o Hausa, que é uma língua da Nigéria? Qual é a minha língua? Eu, que não dizia uma frase sem pregar palavras de línguas diferentes. E agora, que utilizo para falar com os camaradas, para dele ser compreendido? O português. A que tribo pertence a língua portuguesa? Meninos, é muito bonito isso, né? Não sou professor de literatura e de língua portuguesa à toa, porque sou apaixonado pela lusofonia. Olha que bonito, a língua portuguesa, que no primeiro momento era a língua do opressor, daquele que vem dominar um país, o dominador, no final das contas vai ser o único laço que eles têm, o único traço de união, porque eles são de tribos diferentes que falam línguas diferentes, mas eles se entendem em português. Olha que reviravolta que deu em relação à língua portuguesa. E é muito bacana, né? Ele já não pensa mais como nem uma tribo, nem como angolano, ele se vê como africano, porque essa é a utopia. Marcelo, eu nasci, tá certo? No Embu das Artes. Não, querido, você é da região metropolitana de São Paulo. Marcelo, eu nasci na região metropolitana de São Paulo. Não, querido, você é paulista. Marcelo, eu sou paulista. Você não é paulista, você é da região sudeste. Marcelo, eu sou da região sudeste. Você é brasileiro. Marcelo, eu sou brasileiro. Não, querido, você é latino-americano. Marcelo, eu sou latino-americano. Não, você é ocidental. Marcelo, eu sou ocidental. Não, você é um ser humano. Onde tiver um ser humano sofrendo, você deveria estar sofrendo. Mas essa é a utopia. A gente ainda não construiu o ser humano, mas um dia nós vamos chegar lá. Para isso, temos que fazer boas leituras, conhecer bons escritores e pegar a literatura e transformar, tá certo? Em coisas práticas e instrumentos para a vida. Sobre a guerra, né, a Revolução dos Cravos e a guerra colonialista, você procura na internet. Para conhecer mais do Mayombe, só com a gente aqui, tá certo? Na plataforma Tábula. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau.